Olá, começando mais um Bloco Cripto, seu informativo sobre Bitcoin e criptoativos aqui na Infomoney TV. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Rodrigo Miranda, da Universidade Bitcoin. Tudo bem, Rodrigo? Como vai? Tudo bem, tudo certo. Rodrigo, me conta um pouquinho como é que você se envolveu nesse mercado. Então, eu já investia na bolsa, né? Mas não focava muito no trade, era mais pensando a longo prazo. Sempre gostei da área de investimento, sempre gostei de investir. E teve um amigo que falou sobre o mercado de cripto, sobre o Bitcoin, foi final de 2015, início de 2016 ali. Se eu não me engano, o Bitcoin acho que devia estar valendo uns 260, 300 dólares. E como é natural de todo mundo, tem um certo preconceito no início. Então eu tive um certo preconceito e falei, não, esse negócio não vai dar em nada e tal. E não dei muito valor. E aí quando chegou no final do ano, teve uma matéria da Infomoney falando sobre o mercado de cripto, sobre a possibilidade da cripto passar uma onça de ouro. Eu achei legal a matéria e falei, não, calma aí, deixa eu estudar um pouco mais sobre esse mercado. Aí eu comecei a estudar mais sobre o mercado e vi realmente que o mercado é um mercado diferenciado, né? Que existia uma grande oportunidade aí de ser aceito por grandes empresas, ser aceito por pessoas, e era um negócio diferente. Eu falei, não, vou começar a investir aqui. E aí eu comecei a estudar, comecei a entrar nesse mercado. Então foi ali entre novembro e dezembro de 2016 para início de 2017. Uhum. Nessa jornada aí, quais foram os principais aprendizados que você já conseguiu colher? Então, o aprendizado número 1 foi que eu tinha uma noção de trading, e aí quando foi início de 2017 eu entrei numa empresa que se dizia operar com trading e pagava uma remuneração fixa. Eu não entendia muito do mercado de cripto ainda, estava aprendendo, e eu acreditava bem. Olhava os gráficos, uma volatilidade gigante. Eu pensava, pô, às vezes o mercado tem uma volatilidade de 10%, 15% num dia. Pô, a pessoa está pagando uma média de 1% ao dia, 30% ao mês, eu acho que dá, porque às vezes em 2, 3 dias ele consegue ter esse retorno. Por inocência, eu acreditava que isso era possível. Então, acabei investindo numa empresa, e depois eu vou descobrir que era uma pirâmide financeira. E hoje, dentro do que eu conheço e dentro das pesquisas que eu fiz junto aos meus alunos, mais de 85% das pessoas entram para o mercado de cripto através das pirâmides financeiras. E aí depois elas percebem que não, calma aí, existe uma diferença de você investir em Bitcoin e em você, ou uma cripto, né, uma alt, e você pegar o seu dinheiro e colocar na mão de uma empresa que está se dizendo que está investindo e vai te pagar um rendimento fixo. Uhum. Então, o principal do meu aprendizado nessa jornada, um deles, né, foi que antes de você pegar o seu dinheiro e investir na mão de uma empresa, independente do que ela está dizendo, você precisa estudar o mercado. Precisa entender o que é blockchain, o que é Bitcoin, para que você compre seus primeiros bitcoins, guarde dentro de uma carteira, entenda sobre segurança, como guardar o bitcoin de forma segura, para depois sim você pensar em fazer trade ou investir em alguma empresa. Uhum. Muitas pessoas não têm essa compreensão tão clara ainda, né, de que dentro desse universo o principal risco que você pode enfrentar é o risco de contraparte, né? Uhum. É você terceirizar a custódia dos seus fundos para um terceiro e por alguma eventualidade, eventualmente você ficar sem reaver os seus fundos. Quais dicas que você poderia compartilhar com quem está nos assistindo agora na hora de avaliar uma oportunidade dentro desse mercado? Então, o primeiro passo é que, para que você possa enxergar uma oportunidade, você tem que se preparar. Segundo o Dr. Lai Ribeiro, sucesso é a junção de preparo mais oportunidade. Se você não estudar o mercado, não vai conseguir enxergar as oportunidades. As oportunidades, elas existem todos os dias, todos os momentos. Algumas pessoas conseguem avançar no mercado, ter muito sucesso, que na realidade é a pequena minoria que consegue ter sucesso no mercado financeiro, e a grande maioria fracassam. E, na minha percepção, eu vejo que o grande problema do fracasso está no comportamento. Entendeu? As pessoas falam muito de mindset, falam muito de comportamento, mas as pessoas estão falando de mindset e comportamento de uma forma muito incipiente, de uma forma muito rasa. Quando se fala de comportamento, tem algo muito mais profundo. Quando a pessoa tem um problema e ela entra na bolsa ou entra na cripto e perde todo o capital, aquilo ali é o sintoma, não é o problema. Você tem que dar 2, 3 passos atrás para entender qual foi o gatilho que fez com que aquela pessoa investisse daquele jeito, não seguisse o método, não fizesse gerenciamento de risco, operar alavancado,
acreditar numa falsa promessa. O que está levando a pessoa a tomar esse tipo de atitude? Porque se a pessoa não entender isso, né, não ter esse autoconhecimento, ela vai continuar seguindo esse método e vai continuar perdendo o dinheiro. Uhum. Então, uma coisa que eu falo para as pessoas é procurar ajuda. Sabe? Procurar ajuda mesmo. Você pode procurar ajuda de alguém que você respeita no mercado. Como é que você entende? Como é que você sabe que a pessoa é uma pessoa bacana? Vê o histórico dele, vê o currículo da pessoa, vê quanto tempo ele está no mercado. Entendeu? Vê o histórico. Né? Procura ajuda, às vezes pode ser de um coach, pode ser de um terapeuta. Cara, eu já atendi pessoas no coaching, pessoas que já tinham perdido muito dinheiro na Bolsa de Valores, muito dinheiro mesmo, e já estavam num ponto de daqui a pouco se suicidar. Poucas pessoas falam da depressão no mercado de trade. Poucas pessoas falam sobre isso. Mas você vê muitas pessoas num nível depressivo. E essa forma de perder dinheiro no mercado não influencia só no mercado financeiro, influencia na vida dele pessoal também. Uhum. Na família, na saúde. Então, se eu tivesse que dar uma dica para alguém, diferente, porque eu poderia dar outras dicas que seriam iguais a todos. O meu foco sempre foi comportamento. Então, se eu tivesse que dar uma dica, procura a ajuda de um bom profissional. Começa a entender quais são suas crenças referente ao dinheiro, quais são os gatilhos que te levam a investir num determinado mercado que você não tem conhecimento, porque você não consegue equilibrar ambição com ganância. E aí sim, no momento que você tem esse mindset e você começa a estudar o mercado, você mesmo tem o teu programa. Pô, programa bacana, a pessoa pode vir aqui, pode pegar lá, acessar, né? Buscar informação, tem o Fernando Ures, um monte de vídeo bacana. Só que as pessoas elas não estão dispostas a estudar. As pessoas só querem estudar quando o mercado está lá em cima ou quando o mercado está derretendo. As pessoas não querem se propor a estudar. Só que a gente tem que entender quais são as atitudes que levam as pessoas a não estudar, para que nós que somos referência, somos educadores, possamos ter uma linguagem simples para que as pessoas possam entrar nesse mercado. Porque, infelizmente, muita gente ainda está confundindo Bitcoin ou criptomoeda com empresas que estão entrando no mercado e para fazer investimento no mercado. Né? Você mencionou dois aspectos muito importantes aí, né? O primeiro é a importância de um bom gerenciamento de risco, né? Uhum. E o segundo é evitar o excesso de alavancagem. Uhum. Eu costumo recomendar para as pessoas, principalmente para quem está iniciando nesse mercado, uma exposição de no máximo 5% certo, de um portfólio certo. Já bem diversificado em Bitcoin, né? Sim. Exceções, óbvio, podem ocorrer, dependendo muito do perfil de risco e experiência dessa pessoa, mas para um leigo que está iniciando agora, me parece ser uma alocação adequada. Eu estou também nessa linha. E é claro que é importante as pessoas saberem que a gente está falando do total da carteira dele. Que tem pessoas que confundem. Você fala 5% de Bitcoin, ele acredita o seguinte: eu tenho 100 mil reais para investir. Aí ele acredita que ele vai pegar 5 mil, vai investir em Bitcoin, os outros 95 que out. Não é isso. Uhum. Ele tem 100 mil para investir, esses 100 mil ele tem que ver o perfil dele de investidor e analisar que tem uma parte vai para segurança e outra parte vai para risco. Uhum. O risco não vai estar tudo em criptomoeda. Uhum. Você pode investir em ações, você pode investir em fundos multimercados, você pode investir em outros mercados. E uma coisa que é bacana para a pessoa entender, para quem quer entrar nesse mercado de trade, de criptomoedas e poder inicialmente ter uma renda extra ou até viver disso, três coisas que eu acho que é primordial para quem quer ter sucesso. É ter um método, né? Você tem que ter um método, e para você ter um método é mais simples você seguir alguém que já percorreu o caminho, porque para ele ter chegado naquele método ele já levou um monte de lambada, já perdeu, já ganhou e tal. Então o método ele é criado porque alguém praticou e testou até chegar naquilo ali. E o método tem que ser cumprido 100%, não dá para você só usar 80%. Segunda coisa, gerenciamento de risco. Você tem um gerenciamento de risco para quem vai fazer carteira de longo prazo, você tem gerenciamento de risco quem faz swing trade, você tem gerenciamento de risco para quem faz day trade. Uhum. Né? Eu gosto muito da pegada do André Moraes, né? Aquela pegada onde você entra numa operação, você tem um gerenciamento de risco de 3 para 1, ou seja, se eu for perder 1%, eu tenho que fazer 3% na operação. Se a operação andou 1,5%, eu vou realizar metade, a outra metade eu vou deixar no meu ponto de entrada, um exemplo. Então chega nesse momento que tem duas probabilidades, ou eu vou perder pouco, ou eu vou ganhar pouco ou eu vou ganhar muito, mas perder eu não perco mais porque eu já realizei uma parte. Um exemplo, eu peguei a alta do Bitcoin nos 3.300 ali. Eu tenho um vídeo meu na Universidade do Bitcoin, que eu gravei em novembro, foi a primeira pessoa no Brasil a falar sobre isso, que quando chegasse a 3.200 eu iria comprar. Eu falei porque eu iria comprar, então eu vi o histórico do Bitcoin, as outras duas grandes baixas que ele teve durou 13 meses, correção de 85 e alguns quebradinhos.
Toda vez que eu tocava na média de 200, média de 200 no semanal também subia. E ali o risco retorno estava favorável. Se eu entrasse ali, eu ia levar um stop ali nos 2.900, eu ia levar um stop, sei lá, de 5, 6%. Mas era 5, 6% para fazer 100%. Aí que está o jogo, entendeu? Então, quando se fala de gerenciamento de risco, é essencial você ter esse tipo de conhecimento. E o terceiro é mindset, porque se você não trabalhar o comportamento, na minha percepção, comportamento é 90%, não é 80%, é 90%. Se você não trabalhar comportamento, você pode ganhar, mas com alguns meses você devolver tudo, porque é muito mais do que, não, porque o mindset é legal. É realmente a pessoa ter o conhecimento de 2, 3 passos atrás daquele comportamento. É algo que vai num nível bem mais profundo. Você já mencionou um pouquinho das técnicas que você utiliza, eu queria explorar um pouco mais isso, né? Primeiro, acho que você já deve ter respondido nessa primeira pergunta, qual foi o seu, até agora, o trade da vida, né? E segundo, se você pudesse mencionar brevemente algumas ferramentas que você se utiliza para tomar suas decisões de locação. Entendi. Então, eu gosto muito do price action, de operar com price action quando eu vou operar no day trade ali, e eu uso poucos indicadores. A minha metodologia é focar no simples. Eu uso o estoque RSI, que é o estocástico RSI junto. Às vezes eu uso o OBV para ver alguma divergência. E as médias de 9, 21, 100 e 200. Então eu trabalho com essas 4 médias. Então tem um... No diário isso? Isso. Tanto no diário quanto no semanal. Aí é padrão. Né? As médias é padrão, porque tem um jeito diferente de ler ali, de adaptar o setup. Tem uma ferramenta no TradeView que é chamada de Pivot Boys. Pivot Boys EMA 4. Então você pega esse indicador vale pelas 4 médias. Então quem está operando no TradeView gratuito é uma boa ferramenta, porque você consegue em um indicador usar 4 indicadores ao mesmo tempo, né? Então facilita, né? Então são esses indicadores que eu uso atualmente, entendeu? E aí é claro, day trade hoje para o mercado de cripto tem que trabalhar bastante price action. E até agora qual foi seu melhor trade? Cara, o melhor trade foi de 2017, porque eu consegui pegar o Bitcoin ali numa média de 900 a $1.000, realizei uma parte nos 12, outra parte no 15 e outra parte no 18. E assim, as pessoas podem até falar, né? Pô, você teve sorte. No início eu até achei que era sorte mesmo, né? Mas eu tive muita humildade, sabe? De perguntar para as pessoas que tinham mais experiência no mercado. Muitas pessoas têm orgulho e não têm humildade para perguntar. Então, perguntei para algumas pessoas que já estavam bem mais tempo no mercado, vi alguns vídeos do Fernando, né, também, e via que o negócio estava muito, tipo, como é que eu posso dizer? Muito esticado, né? OBV com divergência, o volume não estava andando na mesma proporção daquela alta, a alta estava muito grande, o volume não andava proporcional, e você começava a ver, pô, se o grande play aqui tacar-lhe pau, realizar o lucro, não vai ter suporte aqui, né? E aquela coisa, eu sempre gosto de pegar a simetria, né? Eu gosto muito da pegada da simplicidade, realizar uma parte, outra parte você vai subindo em stop, vai pegando a simetria, você não sabe até onde vai, eu não tenho uma bola de cristal para saber onde vai o ativo, mas de repente de 100 operações, se você conseguir pegar 2, 3 assimetrias, tu consegue fazer um bom dinheiro. Então essa é a grande sacada que eu venho percebendo dos traders que já estão mais tempo e profissionais que têm resultado. Então a partir daí eu não sou bobo, eu vou seguir os caras que são os melhores, né? Vou seguir, vou modelar um método e vou adaptar para a minha realidade, que a minha realidade sempre foi muito comportamento. E o gráfico é só um retrato do comportamento das pessoas. Como eu sou especialista em comportamento, eu consegui ter uma facilidade mais rápida de pegar. Aproveitando esse seu know-how, como é que você está enxergando o atual momento? Tem aí o Bitcoin brigando, né, para recuperar, se manter na faixa dos $10.000. Sim. Muito otimismo, né, em torno de Beckett ou a própria conjuntura macro global. Então, eu falo o seguinte, eu acredito que até, se não perder os 7.400, nós ainda estamos em tendência de alta. Tá? Não pode perder os 7.400. Por quê? Se você pegar ali, desde o último fundo, de 3.200, e traçar até $14.000, traçar Fibonacci, 0,61 da Fibonacci vai bater exatamente ali, nos 7.460, 7.500. E é um número mágico, né? As pessoas, os traders, os profissionais gostam desse número, né? E 7.400, 7.500, Safiri, se você olhar no gráfico, você vai ver que são pontos de congestão. Ali já teve ponto de briga ali por diversas vezes ali. Então, não pode perder isso aí.
né? Não pode perder isso aí. Até lá tá ok. Eu mesmo, por exemplo, eu tô com uma mão bem leve no Bitcoin agora, bem leve, e estou esperando ali entre 8.500, que é 0,5 da FIBO, talvez eu faça alguma operação ali, de repente uma operação mais curta, e eu vou encher minha mão se for no 7.500. Se vier no 7.500 eu vou encher minha mão, né? E é claro, vou botar meu stop ali na perda dos 7.000. Então é questão de risco-retorno. Se ele bate no 0,61 da FIBO, se você pegar a segunda onda aí, se você pensar na primeira onda, né, se foi 3.200 até 14, é uma onda maior, né? Você bater ali no 0,61 da FIBO e ele voltar a subir, ele pode romper os 14.000 e ir lá para o 16, 17.000, né? Então é uma operação de mais 100%. Se eu perder, eu vou perder 8%, 7%, mais de algo que eu já tô com lucro. Já tá no lucro. Entendeu? Sim. Então, quando você joga esse jogo, você não vai ficar rico, bilionário em uma semana. Claro. Mas de forma consistente você consegue ganhar um bom dinheiro. É uma maratona, né? Não uma corrida de 100 metros. Ti já olhou aqui o downside da assimetria, né? Vamos olhar um pouco pro upside. Até onde você imagina que a gente tem espaço para valorizar aí, considerando aí uma conjuntura mais positiva. Então, se o Bitcoin fazer o que ele fez das outras duas vezes, ele pode chegar a 260 a 280 mil dólares. Tá? Alô, Fausto Botelho, hein? Estiver nos assistindo aí, encontrei alguém mais otimista que você. Pode chegar a 260, 280 mil dólares. E eu acho bacana a linha do Fausto, né? Acho bem bacana a linha do Fausto. Sigo também a linha dele. E por quê? Porque se você analisar o gráfico, essa correção que teve de 86%, e depois até onde ele subiu, a proporção é essa. Entendeu? A proporção não quer dizer que vai chegar lá, né? Aí, é claro, a pessoa tem que ter, o equilíbrio do mindset de se posicionar no momento certo e realizar uma parte. E o resto você vai subindo stop. Você não sabe até onde vai. Entendeu? Tudo que você falou até agora foi muito concentrado nas ferramentas de análise de fluxo, né? Que, como você mesmo mencionou, você foca muito no price action. Mas existe alguma métrica específica do mercado de cripto, né? Como o NVT, o Realized Cap, ou alguma outra que você acompanhe também para sua tomada de decisão? Eu não. Eu faço muito a parte técnica, minha análise técnica. Agora, eu não deixo de também pensar em algumas coisas. Por exemplo, normalmente quando você tem alguns meses antes do halving, né, o Bitcoin ele tem alta, né? Isso já é previsto, né? Com o halving a gente vai ter uma dificuldade maior de mineração. Então o que a gente vai minerar hoje 12,5 vai para 6,25. Isso pode ter, sim, uma influência no mercado, né? É economia básica, você vai ter mais demanda e menos oferta. Tem a questão dos ETFs, eu acredito que em algum momento vai ser liberado. Não é uma coisa que tipo assim, não é um evento que não vai acontecer. O evento vai acontecer, a gente só não sabe quando, mas em algum momento vai acontecer. Você vê também a Lightning Network, né, que é a segunda camada, vai fazer com que o Bitcoin... Um pouco decepcionante até o momento, né? Mas é uma coisa que, né, tá lá, tá fazendo, né, tá andando. Você tem também, o que mais? A própria comunidade como um todo, né? Se você for pensar assim, o Bitcoin é 21 milhões, se pegar todas as pessoas que são milionárias no mundo, cara, se cada um tivesse todo mundo quisesse ter um Bitcoin, não teria. Tem agora essa questão da onda da crise financeira. Você guardar ouro, não é tão simples, né? Quando você ter o Bitcoin como reserva. Comprar fracionado é difícil. Não é tão simples como comprar um Bitcoin e você usar como reserva de valor. Então, se você junta tudo isso com o equilíbrio da diversificação, com calma e elegância, não seja zoiudo, você pode sim ter algumas vantagens. Então, hoje a gente está numa fase que a gente tem várias coisas favoráveis para o Bitcoin. Várias coisas, porque teve essa correção, o mercado protegeu, isso foi um ótimo sinal. Nós temos a comunidade produzindo para melhorar a experiência do usuário, melhorar a tecnologia, a gente tem possibilidade de ETF, a gente tem um rave, cara, está com tudo favorável. A conjuntura também positiva. Pode acontecer o contrário? Pode, mas hoje é muito mais favorável do que era no início de 2018, ali, meados de 2018. Rodrigo, o nosso tempo já está encerrando, queria dar a oportunidade para você passar algum recado que você queira para quem estiver nos acompanhando agora. Legal. Queria falar para as pessoas, olha para a câmera, olha para cá. Eu queria falar para as pessoas o seguinte, é que se você quer entrar para o mercado financeiro ou entrar para o mercado de criptomoedas especificamente,
estude primeiro o mercado, estude primeiro o que é blockchain, estude primeiro o que é Bitcoin, invista um valor pequeno, né? Invista um valor pequeno para você entender, se acostumar com isso, para só depois você querer realmente começar a investir no sentido de fazer trading, operar, é começar do simples. Eu sei que às vezes a gente cria uma ansiedade, a gente vê o passado, pessoas ganhando muito dinheiro, vê noticiários, a gente não quer perder isso, o famoso FOMO, mas saiba que as oportunidades elas vão continuar existindo. E para que você possa enxergar as oportunidades, você tem que estar preparado para isso. Então cuida com os gurus da internet, cuida com os profissionais que hoje tem no mercado e saiba que é uma jornada. Tá? Você não pode desistir no meio da jornada, você tem que fazer até dar certo e não para dar certo. Maravilha. Obrigado pelo seu tempo, Rodrigo. Espero te receber em breve aqui com mais novidades. Obrigado, gratidão. Maravilha. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente encerra hoje mais uma temporada do Bloco Cripto e a gente retorna em breve num novo formato e muitas novidades para quem acompanha o mercado de criptoativos aqui na Infomoney TV. Por hoje é só. Tchau, tchau.